E aí, hein, Thales, o que Lula entregou em quase um ano de governo está compatível com o que a população brasileira está avaliando do governo dele? Eu compartilho o que a população brasileira está avaliando, mas tem uma visão um pouco diferente do meu amigo Josias. O Josias diz que a pesquisa não é boa para ele. Eu acho que a pesquisa não é ruim para ele. O que ocorreu? 40, essa estabilidade é uma estabilidade que é na margem, está dentro da margem de erro. 40% dizem nunca confiar. A última pesquisa, 42% diziam nunca confiar, ou seja, diminuiu, mas não significativamente. 25%, 24% afirmam sempre confiar. Na outra eram 23%. Quer dizer, ele não piorou, pelo contrário. Se melhorou, melhorou ainda dentro da margem de erro. Então, a pesquisa não foi ruim para ele e é dentro do esperado se você pensar o seguinte: você tem um primeiro ano que é a arrumação da casa, em que você tem que lidar com um Congresso altamente problemático, dominado pelo Centrão, e conseguir aprovar uma série de medidas que permitam você estabelecer as condições para a economia deslanchar. Até agora, os índices econômicos são razoáveis para bom para o Lula, quer dizer, a inflação está sob controle, os juros estão podendo se manter em um patamar mais baixo do que antes, o desemprego diminuiu bastante. Então, os índices econômicos e poderão, se ele conseguir, e agora, se ele conseguir aprovar medidas no Congresso que permitam o crescimento no ano que vem. Essas 2 semanas agora, de final do Congresso, é que serão decisivas. Como diz o Haddad, ele está com vários projetos da área econômica para serem votados na Câmara e no Senado, e são todos prioritários. Tem projeto ali que é 35, 40 bilhões, vai ter a LDO, essa questão aí do relator da LDO está tentando engessar mais o Lula, o governo, colocando que as emendas terão que ser, as emendas, especialmente da área de saúde, terão que ser pagas no primeiro semestre, terão que ser pelo menos ditas, agendadas no primeiro semestre. Quer dizer, isso engessa o executivo. Não sei nem se é permitido isso, que o legislativo faça esse tipo de engessamento do executivo, de chegar a um ponto em que não se pode mais decidir quando vai soltar ou não as emendas parlamentares. Mas isso é outra questão, acredito que isso aí vai acabar sendo judicializado. De qualquer maneira, agora vai definir, no final desse ano, acabado esse ano, vai definir o seguinte: tem condições de o país crescer no ano que vem? O primeiro ano foi um primeiro ano de que até o presidente do Banco Central disse que se disse, olha, o presidente do Banco Central, Campos Neto, que era do Bolsonaro, escolhido pelo Bolsonaro, que é um liberal de 4 costados, e que disse que foi surpreendido pelos níveis econômicos, pelos índices econômicos alcançados pelo governo. Então, eu acho que esse resultado, do ponto de vista da pesquisa de opinião, é uma pesquisa que está estável, pode-se dizer quase que absolutamente estável, porque se o Lula está um pouco melhor entre os que nunca confiam nele e um pouco melhor entre os que sempre confiam, um pouco melhor assim, 1%, 2%, isso daí não altera em nada. Então, não é ruim também no primeiro ano, que é sempre assim. Primeiro ano de governo é arrumar a casa. Esse primeiro ano, ao que parece, a casa está sendo arrumada com todos esses problemas que tem. Foi exatamente por isso que ele também se dedicou lá a ter apoio externo, porque pode vir aí uma pancada. Se o Trump for eleito nos Estados Unidos, se juntar com o Milley, se juntar com esse Zelensky da Ucrânia, que está indo lá para a posse do Milley, e ainda o Bolsonaro, que está indo para a posse, você vai ter um quadro internacional de ultradireita conservadora, que se você não tiver expressão internacional, você vai ter dificuldade para enfrentar essa gente. Então, eu acho que é isso. Eu acho que foi
não foi ruim para ele o resultado dessa pesquisa. Vamos ver ainda nesse final de ano se vai ter condições, se vai ter aprovado pelo Congresso os projetos que são necessários para que no ano que vem se cresça mais ainda. O que pesa bastante é a mudança da vida da pessoa, né? Ela fala, será que em um ano a minha vida melhorou? Como é que melhorou ou não a minha vida nesse período, né? As compras no supermercado, tem muita gente citando isso aqui. E até aqui a Cris, que escreve também, ela falou, olha, eu sou de esquerda, mas eu confesso que eu esperava mais do governo Lula nas áreas de educação e segurança pública. Ainda sinto falta num direcionamento nessa área. Esse ponto é interessante, por exemplo, da pesquisa, que diz que 57% esperavam mais do governo Lula do que ele entregou até agora. E esse é um número que mudou. A gente falou sobre a estabilidade na pesquisa das anteriores, mas quando a gente olha aqui no gráfico, volta aqui no gráfico, por favor, Pietro, esse vermelho, a gente vê que aqui, ó, em setembro, ele estava em 53% e agora foi para 57%, de 53 para 57%, o índice de pessoas que esperavam mais do governo Lula nesse período.